bem-vindos, meus queridos alunos da LAC Concursos. É um prazer enorme poder voltar a falar com vocês. Quem está aqui novamente sou eu, professor Rodrigo, de Biologia. E aí nós temos mais um conteúdo importante para você que está se preparando aí para as provas no Brasil todo. Mais um conteúdo de Biologia importante que você faça a sua revisão, a sua aprendizagem e consiga aí atingir a sua vitória, a sua aprovação tão almejada, né? Tão merecida, porque você está aí se esforçando para atingir esse seu objetivo. Então vem comigo, vamos aprender mais um pouquinho de biologia hoje. E o nosso tema está colocado aqui, ó, composição química dos seres vivos. Um tema extenso, ele foi subdividido, tá? Nós vamos fazer 2 momentos para esse tema e você vai perceber a necessidade de fazermos essa subdivisão por conta da amplitude de conteúdo, tá? É bastante amplo realmente, porque a gente vai estudar basicamente o quê? A bioquímica celular. Bioquímica celular, então assim, quais são os componentes químicos que nós encontramos nas células e que participam do metabolismo, né, dos organismos vivos. Basicamente é isso que a gente vai estudar, tá bom? Como eu disse antes, é amplo, e aí, composição química, eu trouxe para vocês um exercício para a gente abrir, né, a nossa análise, a gente verificar como isso é cobrado. Então tá aqui, mais uma questão de prova, de concurso, e a gente vai analisar como é que veio essa exigência, essa cobrança. Olha só, considere as afirmações a seguir sobre as substâncias inorgânicas que integram os seres vivos. Então, ele está falando sobre as substâncias inorgânicas. E aí ele manda assim, ó, 1. As plantas são capazes de sintetizar seu próprio alimento, transformando substâncias inorgânicas em orgânicas. Depois, água, glicogênio, sais minerais, gás carbônico e oxigênio são classificados como substâncias inorgânicas. A água é a molécula mais abundante em todos os seres vivos, considerada solvente universal e atua no transporte de substâncias. Então, está abordando a água bastante aí. Depois, os sais minerais atuam em diferentes reações químicas, controlando e regulando as funções celulares. Também, os sais minerais podem estar presentes nos organismos vivos sob forma insolúvel, como componentes de estruturas esqueléticas, ou dissolvidos em água sob a forma de íons. Então, perceba que para resolver essa questão, nós temos que diferenciar substâncias orgânicas de inorgânicas, saber se a água é ou não a substância mais abundante, saber as funções dos sais minerais, saber o que é glicogênio, saber se gás carbônico é classificado como orgânico ou como inorgânico. Então, nós temos um amplo conteúdo, um vasto conteúdo, como conteúdo básico necessário para se resolver essa questão. Aqui é só o complemento dela, tá? Ele pede para assinalar as afirmativas corretas e, ao final da explanação, nós vamos resolver essa questão. Você vai se acostumar com a ideia, né, de que eu sempre vou trazer um exercício, mostrar para você a necessidade, qual é o conteúdo necessário, para aí sim a gente estudar o conteúdo e depois, obviamente, fazer a questão, né? Estamos aqui com o intuito de saber resolver exercícios, mas para resolver exercício precisa de um embasamento teórico e é para isso que você está assistindo essa aula agora, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó, a parte, né, da biologia que estuda os componentes químicos relacionados às células e, obviamente, ao metabolismo de todos os organismos, é a bioquímica, tá? E aqui algumas curiosidades. Tudo bem, olha, existem 96 elementos químicos que ocorrem no planeta, 26 estão presentes nos seres vivos. Ah, ótimo, mas não é esse tipo de informação que você vai ter que decorar para uma prova, tá? O que eu quero que você entenda é que nas provas a gente vai começar a perceber a repetição daquilo que você tanto estudou na sua vida, né?
Química orgânica, depois você estudou físico-química, que é a parte, né, que acaba estudando as mudanças de estrutura, a parte da química inorgânica. Então, quando você estuda, você sabe que nós temos uma grande quantidade de oxigênio e carbono envolvido. Tá? Então, oxigênio e carbono são os componentes, elementos mais abundantes, seguido aqui de outros: hidrogênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. Ah, eu tenho que decorar isso, né? Chopes aí, chopes. Não. Tá? Assim, é legal saber, mas à medida que você avança na bioquímica, é muito provável que esta informação ela flua naturalmente para você. Tá? É muito provável que ela vai fluir naturalmente. Tá? Agora, aqui sim eu começo a discutir com vocês de maneira muito pontual. Então nós temos uma subdivisão dos componentes bioquímicos que nós temos que memorizar, nós temos que guardar com carinho e principalmente dominar. Tá? Então nós temos substâncias inorgânicas, água e sais minerais, tá? Participando da célula em si. E as substâncias orgânicas, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas. Tá? Então, dá uma olhada. Água é, sim, o componente mais abundante das células. Água é uma substância inorgânica. E dentro das substâncias orgânicas, o que mais tem é proteína. Então, a primeira coisa é isso. O que mais ocorre nos organismos vivos é água. E das substâncias orgânicas, qual é a mais abundante? Proteína. Porque proteína é estrutural, conforme você vai ver comigo. Tá? Além de outras funções, né? Além da função enzimática, além da função imunológica, né? De transporte de gases, a função estrutural. Por exemplo, qual é a proteína mais abundante do nosso organismo? É colágeno. Tá? Presente em praticamente todos os tecidos. Tá? Colágeno não é só para deixar a pelezinha, né, bem arrumadinha, não. Por exemplo, vamos pensar aí numa alteração razoavelmente conhecida, né, pelas pessoas, que é chamada vulgarmente de ossos de vidro. Né? É uma carência genética, né, por um fator genético, uma carência de colágeno do tipo 2, principalmente. Né? Colágeno do tipo 2. Eu falei assim, vulgarmente, né, comumente chamada de ossos de vidro, porque raramente você vai conhecer a doença como osteogênese imperfeita. Né? Mas essa osteogênese imperfeita é a ossos de vidro e que tão, né, comentada, discutida em várias situações. Alguns vivenciam isso na família e é uma carência de colágeno, que é uma proteína. Tá? Então só para ilustrar a vocês que das substâncias orgânicas, proteína é a mais abundante em nosso organismo. E, no aspecto geral da bioquímica, água é o valor, né, a quantidade mais abundante. Eu olhei para cá e pensei na palavra valor, a gente decora uma coisinha da época de escola que vale a pena relembrar. Em média, você tem ainda 3/4, né? Ou, se quiser colocar aí, 70 a 75%, né, de água nas células, em média. Isso é real. Aí você, sei lá, lembra da quantidade de água do planeta e associa isso aos organismos. Média, como eu disse antes, média. Daqui a pouco você vai ver que tem diferença da disponibilidade de água de acordo com o metabolismo, né, daquela célula que está em estudo. Aqui, mostrando só as substâncias orgânicas em discussão, observe proteínas na maior quantidade, em torno de 72%, depois sim, lipídios, carboidratos e assim por diante. Tá? Isso é composição das células. Vamos começar falando de substâncias inorgânicas, falando de água. Como que cai na prova água? Bom, eu não vou discutir estrutura da molécula, tá? Por quê? Isso aí normalmente é a química quem discute, tá? Então essa história de que os átomos de hidrogênio ficam ligados ao oxigênio em um ângulo de aproximadamente 104,5 graus, viagem. Da química, para nós é legal, pô, legal, essa é a molécula.
né? Lá na química você vai verificar o que essa angulação diferencia para a teoria de Dickson e sei lá, e assim vai, né? De tensão e coesão. Aí é questão de aprofundar o conteúdo. Para nós aqui, qual que é a parte mais útil? Inclusive, nunca apareceu no exercício, né? Que ele fala assim, a água é a substância mais abundante nas células e que tem a ação de solvente universal. Tava isso aí no exercício, você lembra? Então tem que tomar cuidado, dá uma olhada. Como é que a gente obtém água? De alimentos, né? Consumindo alimentos sólidos ou líquidos, tem água, a própria água potável, né? Tá aqui, ó, tô com a minha aqui, ó, né? Colocadinha aqui. De vez em quando eu interrompo até a aula para tomar sem nenhum problema, né? Tudo orgânico aqui, né? Não tem nada de edição especial, é pra gente poder se sentir mesmo, né? Então, ó, peso corporal, em torno de 75 a 80% do peso corporal dos seres vivos é água. Né? Na ecologia a gente usa um conceito bastante conhecido por quem gosta de estudar ecologia, que a gente estuda assim, pirâmide ecológica, né? De números, pirâmide de biomassa. Aí o cara fala, mas o que é biomassa? A gente fala, é a massa seca. Seria assim, aquele tecido desidratado. Sabe aquela história? Faz sauna e fala, nossa, emagreci. E você sabe muito bem que não emagreceu, você desidratou. Né? Então assim, qual é a ideia? O volume de água que é perdido influencia, obviamente, no peso. Né? Massa vezes força né, de gravidade então, vai influenciar. Porém, o que eu preciso entender? Que essa água aqui, ela é necessária para a manutenção da atividade metabólica. Aqui, ó. A água é importante porque eu já vou direto como é cobrado. Não adianta eu ficar aqui trazendo conceitos super ultra atuais para vocês, sendo que na hora da prova vem o quê? Solvente universal. É o solvente mais comum. Né? Essa água, ela faz o quê? Ela nos auxilia na dissolução de substâncias, no transporte de substâncias. Ó, participa de reações de hidrólise. Aqui tem um exemplozinho. Hidrólise, quebra com água. Olha lá, quebra o que, por exemplo? Se liga, você pega sacarose, e aí na presença de água e da enzima que atua especificamente sobre ela, que é a sucrase ou sacarase, você consegue quebrar a sacarose em quê? Em glicose e frutose, que são os dois monômeros, né? E a enzima fica lá disponibilizada ainda. A enzima não é degradada. Então, essas reações de hidrólise são importantes, tá? Para a manutenção da vida. O que mais? A história da água ser um excelente regulador da temperatura, porque tem elevado calor específico. Como é que poderia cair na tua prova? A questão do suor. Né? O suor, ele serve para quê? Para regular a temperatura corporal. É uma ação refrigerante. Não vai pensar em ação refrescante não, tá? É refrigerante mesmo. O suor refrigera. Ele entra em contato com a superfície corporal, essa superfície está muito quente, o calor é transferido para essa água do suor e essa água muda de estado físico. Né? Ela evapora, levando o calor consigo. Então, dissipando o calor corporal. Então, é importante para a regulação térmica, para ser lembrado, então, por conta do alto calor específico. Tá? O que mais? Transporte de substâncias. Eu poderia falar mais de calor específico, por exemplo, tipo canecas, né, que contém água com álcool, né, e para manter a temperatura da bebida um pouco mais baixa, aí você coloca a caneca lá no freezer, né, e depois você retira e aí as trocas de calor vão favorecer que a temperatura do líquido colocado na caneca fique mais baixa. Isso tudo tem a ver com esse potencial da água em trocar calor com o meio. Ó, transporte de substâncias. Então, assim, aqui tem várias situações colocadas. Vamos dar alguns exemplos aqui. Transporte de seiva. Seiva bruta, água e sais minerais, transportada pelo xilema, né, da raiz até as folhas. Seiva elaborada, que é a glicose produzida pelo vegetal, misturada à água. Glicose ou frutose, né? São isômeros aí. E aí, esse composto ele vai descer das folhas na direção da parte mais baixa, misturado à água. Você pode pensar em evapotranspiração, lá da Amazônia.
Eliminação de excretas é um pouco mais fácil para você pensar, na nossa excreta, na urina, por exemplo. Gases respiratórios, bem importante, né? Toda a superfície respiratória ela precisa estar úmida para favorecer a dissolução dos gases que vão passar por essa superfície, né? Tá colocando alimentos aí, pensa aí na saliva, no suco gástrico, que além de umedecer o alimento, também contém as enzimas que vão fazer o processo de degradação. Então é bastante importante mesmo, tá? A ação lubrificante dos olhos, a ação lubrificante das articulações, lembra aí do líquido sinovial nas articulações, tá? É importante ser destacado isso também, né? Então, perceberam que tem inúmeras funções. Equilíbrio osmótico é possível de cair nas provas, né? Por exemplo, a preservação de um corpo vai acontecer de uma maneira mais longa se esse corpo estiver desidratado. Porque com mais desidratação desse corpo, você tem o quê? Menos micro-organismos presentes, já que tem menos água disponível, o ambiente não está favorável, está quase inóspito. Então a decomposição daquele corpo, daquele tecido, ela é mais lenta. Né? Então, por exemplo, no processo de mumificação, você protege o organismo de entrada de micro-organismos e tenta aumentar o processo de desidratação. Existe mumificação, por exemplo, usando sal, tá? Como se fosse fazer uma carne seca, tá? Também é possível de ser lembrado isso, tá? Aqui tem a palavrinha que eu espero que vocês dominem, que é a homeostase, o equilíbrio dinâmico, né? A homeostase é um equilíbrio em que o organismo tende, a célula, o sistema vivo, vamos falar sistema vivo, porque vai desde célula até indivíduo. A homeostase é o potencial de manutenção de equilíbrio funcional. Né? É uma tendência natural dos seres vivos manter-se em equilíbrio, buscar por esse equilíbrio sempre. Tá? Dá uma olhada. Esse aqui é legal de perceber. Fatores que influenciam a quantidade de água no organismo. É uma relação bem direta, tá? É diretamente proporcional. Quanto maior a atividade metabólica, maior a necessidade de água. Quanto maior a atividade metabólica, maior a necessidade de água. Então você não vai sair fazendo atividade física sem se reidratar. Você concorda comigo? Se você fizer muita atividade física e não se reidratar, você vai entrar em colapso funcional. Aqui, se você pensar, raciocinar dessa maneira, observe, feto está em intensa atividade, enquanto que o idoso está com uma atividade menor. Observe que há uma variação da quantidade de água. Tá? Então, quanto mais jovem o organismo, maior a quantidade de água necessária e que é mantida, inclusive. Flacidez da pele, um dos motivos é dificuldade de manutenção de água nos tecidos. Tá? Aqui, variando também entre espécies, obviamente, a nossa espécie, lembra que eu falei para vocês? É só comparar o nosso organismo com a célula, pensar em planeta, aquela história de aproximadamente 70%, 70, 75, 80, é por aí, tá? De quantidade de água. Alguns organismos com uma menor disponibilidade, uma semente em germinação, por exemplo, tem menos água disponível, daí a necessidade de germinar e logo em seguida absorver a água do solo. Agora, olha o nome do animal, né? Um quinidário água-viva. Opa! Obviamente que vai ter uma quantidade bastante grande de água para o funcionamento, né? O que mais que a gente pode discutir? A atividade metabólica no tecido. É meio óbvio que na dentina você tenha menos água disponível do que, por exemplo, no encéfalo. Você está o tempo todo trabalhando. Lembra? A atividade metabólica está ligada diretamente à quantidade de água, à disponibilidade de água. Quanto maior a atividade, maior a necessidade de água presente. Tá? Então, a parte de água que nós precisávamos falar, basicamente era essa. E agora sais minerais para a gente conseguir resolver aquele exercício. Aquele exercício ele trata de água e de sais minerais, substâncias inorgânicas. O que eu posso falar para você de útil sobre os sais minerais que você vai guardar na tua cabeça? De novo, lá vou eu com aquele esquema. Ó, anote o tempo da aula agora e lá na hora que você faz a sua revisão, você volta nesse tempo que eu vou falar para você agora. Sais minerais são nutrientes classificados como nutrientes reguladores.
sais minerais são nutrientes reguladores. Fala de novo. Sais minerais são nutrientes reguladores. Professor, o que quer dizer que um nutriente ele é regulador? Ele interfere diretamente na velocidade e na intensidade da atividade metabólica. Carboidrato, ele é estrutural ou energético. Lipídio é energético, mas pode ser hormonal, né? Pode ser, sei lá, impermeabilizante, mas sal mineral, ele basicamente é o que? Ele é um nutriente regulador. E quer ver como você sabia isso? Olha só, muito sal na corrente sanguínea vai fornecer para você principalmente sódio excessivamente. Do cloreto de sódio, o grande vilão é esse cara aqui, sódio. Ele vai ficar livre na sua corrente sanguínea e provavelmente ele vai gerar em você um momento de hipertensão. Percebeu? Momento de hipertensão. Se o seu organismo for capaz de sozinho regular para menos, né, essa pressão arterial e você mantiver a sua condição de equilíbrio, tá tudo bem. Em algumas pessoas esse potencial não existe mais. A pessoa tem uma elevação da pressão arterial sem retorno à condição normal. Esse é o hipertenso, tá? É legal você saber uma coisa, não existe pressão baixa, só existe pressão alta, tá? É importante você saber isso. Eu gosto de dizer assim, meus alunos não são, aos meus alunos não é permitido falar bobagem, tá? Então, eu sofro de pressão baixa. Não, não. Para sofrer, só se for pressão alta, tá? Só existe pressão alta. A pressão que é menor, o indivíduo se adequou a essa pressão. Rodrigo, a minha pressão é 90/60. Que ótimo. Parabéns, essa é a sua pressão. O seu organismo se adequou a essa pressão. Tá? Agora, se você me disser, não, a minha pressão ela é 140/110, temos um problema. Você sofre de hipertensão. A sua pressão mínima está muito além do que deveria. Era para estar em 80 e ela está em 110. Tá? Isso é claro que a gente está falando de organismo em repouso. Então eu estou citando a história da pressão arterial porque eu estou falando do íon, do sódio. Sódio está associado principalmente à hipertensão. Sódio dos alimentos, né? Os alimentos que industrializados contêm esse íon em maior proporção. Então, como é que a gente obtém esses sais? Através dos alimentos, né? E nós temos, gente, para variar, a biologia tem muito disso, porque é muita informação, eu coloquei para vocês numa tabela. E aí eu chamo a atenção de vocês para alguns sais, tá? Dos sais que eu, Rodrigo, memorizaria para a minha prova, então eu vou dar a minha dica para vocês aqui agora. Dessa primeira tela, você vai destacar, por favor, o cálcio. Vai destacar o cálcio, tá? Ô Rodrigo, por que eu preciso destacar o cálcio? Se liga. O cálcio, ele participa do processo de formação de ossos e dentes, como todo mundo sabe, tá? O cálcio participa de impulsos nervosos, ele tem uma participação no processo de despolarização da membrana, tá? Em impulsos nervosos, e principalmente porque cai mais, tá? O cálcio, ele vai participar diretamente do processo de contração muscular. Nós teremos um momento de falar de tecido muscular. Eu vou falar com vocês sobre rigor cadavérico. Para quem vai fazer uma prova, por exemplo, para polícia técnica, né? Vai fazer uma prova que tenha biologia para uma prefeitura municipal, pode cair. Qual é a justificativa de acontecer um rigor cadavérico? Tem uma relação direta com disponibilidade de energia e disponibilidade de cálcio. Ou vai falar sobre tipos de cãibras, pode ser citado o cálcio também. Tá? Então o cálcio participa da contração muscular, tá? E além disso, o cálcio é bastante importante no processo de coagulação sanguínea. E é por isso que eu cito o cálcio nessa tela como bastante importante. Tá? Então, uma das dicas é essa. Eu vou estudar sais minerais. Estudo o cálcio. Tá? É muito provável dele ser cobrado caso a banca resolva cobrar sais minerais de você. Tá bom? De novo,
Cálcio eu citei participação da formação de ossos e dentes, participação na propagação do impulso nervoso, depois eu falei da contração muscular, coagulação sanguínea, tá? Importante pra caramba você lembrar desse amiguinho cálcio aí. Aqui tem o íon cloreto, né? É o cloro, mas em forma iônica é cloreto, né? Só para lembrar vocês que é ele que está junto com o sódio, lá no cloreto de sódio, então pode aparecer numa prova, tá? Mas basicamente obtida em sal de cozinha e participa da formação do ácido clorídrico aqui no estômago, tá? E o que mais que a gente pode citar de útil para vocês como dica, né? Já que o conteúdo é mais extenso, né? Você não vai parar aqui para falar de todos eles. Se liga, você vai destacar aqui ferro. Isso que é bastante importante, principalmente para você, meu aluno, que vai aí fazer uma prova específica, por exemplo, para uma polícia, tá? O que acontece? O ferro, ele participa diretamente da estrutura da hemoglobina, né? O ferro é o átomo central da proteína denominada hemoglobina, que é responsável pelo transporte de oxigênio. Então é fundamental que os organismos aeróbios, vamos pensar em nós, pensando na parte humana, que nós tenhamos uma oferta de ferro suficiente para que possamos produzir hemoglobinas e, consequentemente, né, eritrócitos, hemácias, na quantidade correta. Tá? Então a hemoglobina, proteína de transporte de gases respiratórios, principalmente oxigênio, ela tem um átomo central que é o ferro, né? Que é o ferro ferroso, né? Sob a forma ferrosa ele é absorvido com mais facilidade. E aí nós temos, por exemplo, algumas medidas, estratégias, né? Da parte nutricional, né? Acrescentar aos alimentos, principalmente vegetais ricos em ferro, acrescentar vitamina C, para converter o ferro férrico em ferroso. Lembra que tem laranja na feijoada? É para isso. Ah, mas o bagaço da laranja auxilia no processo de digestão, porque são fibras. Tudo bem, verdade, não vou negar. Tá? A couve também faz isso, bastante fibra. Mas a vitamina C encontrada nesses dois alimentos, principalmente na laranja, né, acaba servindo para essa conversão do ferro do feijão em um ferro mais absorvível, né? Porque os ferro de alimentos de origem animal, ele é mais facilmente absorvido do que de origem vegetal. Tá? Conhece alguma pessoa que tomou sulfato ferroso alguma vez na vida? Tomou porque provavelmente estava com anemia, com dificuldade na formação da hemoglobina e das hemácias, né? Anemia, a forma correta de se expressar, anemia é uma baixa concentração de hemoglobina. Tá? Isso é anemia. Tá? E normalmente ela se dá por conta de uma menor disponibilidade de ferro. Tá? Então memorize isso aí, não esqueça que esse íon é possível de cair em prova assim. E aqui embaixo, as outras duas últimas dicas. O sódio, que eu já havia falado a vocês, tá? Mas juntamente com o potássio, o sódio tem uma importância muito grande na propagação dos impulsos nervosos. Propagação de impulsos nervosos. Você aprendeu um dia lá, bomba de sódio, bomba de potássio, tá? Então, tá aí colocado para vocês. Beleza? Então, sobre os sais, relembrando, todo sal mineral, todo íon, então, ele é uma substância reguladora. Não esquece isso. Tá? Atua na regulação da velocidade e intensidade dos processos metabólicos. Tá? Bom, o que mais que nós temos para discutir antes de resolver aquela questão, né, que eu mostrei a você lá no começo, na abertura da aula? Mais nada, está na hora de resolver. Considere as afirmações a seguir sobre as substâncias inorgânicas que integram os seres vivos. Olha como fica fácil depois que a gente faz a revisão. Olha só. As plantas são capazes de sintetizar seu próprio alimento, transformando substâncias inorgânicas em orgânicas. Sabe que processo é esse, não sabe? Ó, vou te dar uma dica.
começa com foto, termina com síntese. Ué, é isso, poxa. Fotossíntese basicamente é isso. Para quem esqueceu, vamos colocar aqui no quadro, só para quem esqueceu bem rapidinho lembrar, a fotossíntese ela é assim, ó. Você tem 6 CO2 que reagem com 12 moléculas de água. Na presença de luz, e tem que ter clorofila, tá? Tem que ter clorofila. Então dá uma olhada. Água, inorgânico. CO2, inorgânico. Gente, para ser orgânico tem que ter o quê? Carbono, hidrogênio e oxigênio. CO2, carbono e oxigênio. Não é orgânico. Então, inorgânico, inorgânico. Na presença de luz e de clorofila, isso aí vira o quê? Ó, glicose. Opa, vamos colocar. Qual que é o objetivo da fotossíntese? É esse aqui, ó. Produzir glicose. Ó. Além da glicose, o que mais é produzido? Além da glicose, nós temos água e o gás oxigênio. Ainda bem, né? Ainda bem. Então, o que a primeira afirmação trouxe para nós é o conceito de fotossíntese. Tá bom? Então, é totalmente verdadeira a primeira afirmação. A água, as plantas, assim que diz a afirmação, né? As plantas, parando aqui, pronto. A questão diz, as plantas são capazes de sintetizar seu próprio alimento, transformando substâncias inorgânicas, água e CO2, em orgânicas, glicose. Verdadeiríssima. É verdade. Marca aqui, ó. É verdade. Beleza? A próxima. Água, glicogênio, sais minerais, gás carbônico e oxigênio são classificados como substâncias inorgânicas. É só olhar para cá. Gás oxigênio, como que ele é? O2. Gás oxigênio. Gás carbônico, CO2. Ok? Eles são o quê? Inorgânicos. Sais minerais, você acabou de estudar todos eles, iônicos. Sais minerais, inorgânicos. Glicogênio, não. Glicogênio não, senhores. O glicogênio é um carboidrato. Carboidrato é orgânico. Tá? O glicogênio especificamente é um polissacarídeo. Né? Então, completamente orgânico. Então essa afirmação está falsa. Falsa. Tudo bem? O que mais? A água é a molécula mais abundante em todos os seres vivos. Lembra da quantidade? 75 a 85%? 70 a 85% para pegar todos os seres vivos? Pois é. Tá? Pode até passar um pouco, claro, mas é a mais abundante em todos os seres vivos. Ó, considerada solvente universal e atua no transporte de substâncias. Oh, coisa linda! Coisa linda a afirmação. Tudo bem? Continua. Afirmação 4. Os sais minerais atuam em diferentes reações químicas. Concorda ou não? Diferentes das mais diferentes possíveis reações químicas, controlando e regulando as funções celulares. O que o Rodrigo falou com você já em momentos anteriores? Sais minerais são substâncias reguladoras. Totalmente verdade. É verdade. E a última? Os sais minerais podem estar presentes nos organismos vivos sob forma insolúvel, sim, como componentes de estruturas esqueléticas. Olha o cálcio aí, olha o fosfato aí, tá? Ou dissolvidos em água, sob a forma de íons, como por exemplo o sódio que eu citei aquela hora, o potássio, o cloreto e assim por diante. Completamente verdadeira a afirmação. Completamente verdadeira. Então, nós temos apenas a afirmação 2 falsa, tá? Apenas a afirmação 2 é falsa. E aí, conseguiu fazer na boa? Depois da revisão fica mais fácil, né? Então dá uma olhada. A pergunta era essa: estão corretas as afirmativas? 1, 4 e 5 apenas? Não. Cadê a 3?
1, 2, 3, 4. Ixi, a 2? 1, 2, não. 1, 3 e 4 apenas? Não, cadê a 5? Então, tomem cuidado com isso, tá? 1, 3, 4 e 5 apenas. Aí estão todas elas. Tá? Apenas a número 2 é a que estava falsa, nós eliminamos. Tudo bem? Conseguimos já avançar um pouco nessa parte de composição química dos seres vivos, mas eu coloquei um pouquinho mais de coisa para vocês, tá? Eu coloquei a parte inicial das substâncias orgânicas, relembrando que eu separei para vocês, tá? Uma parte de substâncias orgânicas e uma parte de substâncias inorgânicas, tá? Então, as inorgânicas já era, e agora vem as substâncias orgânicas para nós estudarmos, tudo bem? Começando com o quê? Cara, variedade. Substância orgânica ela pode ser de tudo quanto é tipo, tá? Então, nós temos variedades de substâncias com funções específicas. Dá uma olhada nisso aqui. Aqui está colocando para vocês algumas das variedades. E como eu gosto sempre, né, eu estou citando para vocês colágeno. Presente onde? Presente nos ossos, presente nas cartilagens, nos tendões, na pele. Mas dá uma olhada aqui, ó, celulose. Cara, encontrada aí em todos os grupos vegetais, né? Encontrado nas algas. Então é bastante rico em celulose, que é um carboidrato, enquanto que colágeno é uma proteína. Então tem tipos diferentes. As funções podem ser funções energéticas, por exemplo, lipídio, né? Que é aí uma substância energética de reserva, né? Ou o carboidrato, que é uma substância energética de uso imediato, mas que pode ser reservado também em forma de glicogênio, em forma, principalmente de glicogênio, mas amido também, dá para pensar, mas a gente está falando sempre da parte humana, né? Então glicogênio. Os ácidos nucleicos, que a gente vai estudar separado, tá? A gente vai estudar a parte dos ácidos nucleicos, porque a gente tem uma necessidade de conhecer um pouco mais de características além de composição, né? Então, a gente acaba dando uma ênfase maior aos ácidos nucleicos, posteriormente serão vistos, tá? Aqui, bem rapidamente falando de características gerais dos carboidratos, tá? Carboidratos, hidratos de carbono, só inverter aí a forma de falar, né? Antigamente a gente usava mais nomes do tipo glucídios, tá? Glucídios, né? Então glicídios, né? Então a gente usava esses termos aí, tá? Carboidrato. Os carboidratos são separados de acordo com sua estrutura, tá? Normalmente se usa só essa primeira e essa terceira denominação, tá? Monossacarídeos e polissacarídeos, tá? Então os monossacarídeos, carboidratos simples, têm de 3 a 7 carbonos em sua estrutura, recebem as denominações oses, né? São as trioses, tetroses, pentoses, hexoses e heptoses, né? Então, de acordo com o número de carbonos, são classificados. Dessas oses, as mais citadas são as pentoses e as hexoses. Por que as pentoses? Porque estão presentes lá no DNA e no RNA, né? A desoxirribose e a ribose, que dão nome, inclusive, aos ácidos nucleicos, né? São pentoses. E as hexoses, 6 carbonos, coloquei agora há pouco no quadro uma, glicose, C6H12O6, né? Então foi colocado no quadro. Glicose, frutose, galactose, né? São hexoses. Aqui, oligosacarídeos, né? Que são de disacarídeos até alguns, mas aí depende muito de autor, mas por isso que eu prefiro não usar, tá? Um disacarídeo, pronto, é um oligo, né? E os polissacarídeos, formados por centenas e milhares de carbonos. Aí nós temos 4 mais importantes: amido, glicogênio, quitina e celulose, tá? Carboidratos têm função energética
e estrutural. Energética e estrutural. Tá? E agora, para a gente fechar essa primeira parte das substâncias orgânicas, né, os lipídios. Então, fechando, começamos com inorgânicas e falando agora aqui também, os lipídios, né, substâncias bastante importantes pela questão da função energética, né, a função energética é bem importante. E além disso tem outras funções, né, função impermeabilizante, função hormonal, né? Mas a função energética é normalmente a mais citada. E aí, para quem não manja muito, né, é legal você dar uma olhada para o seu cotidiano e pensar também o que pode cair na minha prova. Ah, vou fazer uma prova do concurso que tem biologia. Cara, se tem biologia no teu concurso, você dá uma olhada, que cargo é esse que você está querendo? Ah, é cargo de professor, vai ter que saber esse assunto. Ah, o meu cargo é um cargo de polícia técnica, é um cargo de... Bom, vai ter que saber a aplicação disso aqui. Então, por exemplo, quando você pensa em saúde humana, um dos males que nós temos atualmente é a má alimentação, porque muitos dos alimentos disponíveis estão ricos em famosas gorduras trans. Não é assim? E essa gordura trans aumenta, né, a quantidade de triacilglicerol, os antigos triglicerídeos produzidos, e consequentemente você tem uma chance maior de formar o tal do colesterol LDL, né? De low density, densidade baixa, é o que a gente chama vulgarmente de colesterol ruim. Não é porque ele é ruim que ele pode zerar, e não é porque o HDL, o High Density, que é o colesterol bom, nós temos que ter só ele, né? Não posso ter alta quantidade de HDL nem baixa quantidade de LDL, tem que ter equilíbrio entre essas quantidades, tá? Então, nós temos os lipídios, né? São formados aí por ácidos graxos associados a um álcool. Lipídios são formados de ácidos graxos associados a um álcool, tá? O álcool mais conhecido é o glicerol, né, da formação dos lipídios, mas não é o único. Então tem até professor que você vai ouvir falar, autor que você vai ler, o cara fala assim, um lipídio é formado por um ácido graxo e glicerol. Na verdade, a maioria dos lipídios é formada pelo glicerol mesmo, que dá nome ao grupo, glicerídeos. Então tá aqui, ó, triacilgliceróis, triglicérides. Na verdade, os glicerídeos são as gorduras e óleos. Aí nós temos os fosfolipídios da membrana plasmática, assunto que está por vir, né? Falaremos de membrana plasmática logo logo. O que mais de lipídio que a gente pode pensar? Os cerídeos, cera de colmeia da abelha, cera de cerume de ouvido, né? Cera impermeabilizante, né? Cera de folhas, tá? Então, que também serve para impermeabilização, né? Então é tudo cerídeo, lipídio do tipo cerídeo, tá? E aqui os esteroides, que são precursores hormonais, dá uma olhada aqui, ó, colesterol, hormônios sexuais. Aí dentro dos hormônios sexuais dá para citar a testosterona, dá para citar o estradiol, que é o estrógeno, né? Sem nenhum problema. Então, são lipídios. Dá uma olhada, tem mais coisas aqui colocados, tá? Dá para pensar nos carotenoides. Lembra do beta-caroteno? Carotenoide, ele é um lipídio, né? Então a gente vai relembrando, mas principalmente, lipídios têm função energética, tá? Como reserva energética principalmente, vamos pensar em gorduras, pensar em óleos, tá? Mas também para nós humanos tem essa função hormonal bastante importante, tá? Aqui eu fiz um apanhado para que a gente tenha, né, uma praticidade também, para que servem certas informações. Então dá uma olhada, alimentos que são ricos em colesterol, alimentos que podem ajudar a redução do colesterol. Eu vou decorar a tabela. Não é esse o objetivo. O objetivo é você lembrar que colesterol é um lipídio. E esse lipídio
está associado a um evento chamado aterosclerose. A aterosclerose é a formação de um ateroma. É uma obstrução que pode ocorrer da passagem do sangue em vasos, né, por conta da formação de uma placa, ateroma. Tá? Essa placa de gordura está associada a excesso de colesterol. Tá? E por último, aqui, para esse momento, falando de vitaminas. Tá? Então dá uma olhada. Vitaminas também são substâncias orgânicas, tá? E que estão associadas à regulação, junto com os sais minerais. Na verdade, quem quiser lembrar, são 3 os reguladores, tá? As vitaminas, os sais minerais, que nós já estudamos, e também as enzimas, que nós vamos ver na próxima aula. Tá? Esses são alimentos ou nutrientes reguladores. Tá? Então dá uma olhada, vitaminas são substâncias químicas que atuam como reguladoras do metabolismo. Tá? Nós animais não produzimos vitaminas. Nós animais não produzimos vitaminas. Mas Rodrigo, e a vitamina D que a gente... Cara, você capta a vitamina D e aí você tem que fazer a ativação dela através da energia luminosa. Lembra disso? Normalmente essa aí é o sol. Tá? Pode ser, de repente, um tratamento de cromoterapia. Mas o normal é você consumir a provitamina D e depois fazer a ativação. Então você não produz. Ah, mas no meu intestino tem a produção no seu intestino, mas não é você quem faz. Quem faz são os componentes da sua microbiota intestinal. Ah, se você falava antigamente flora intestinal, microbiota intestinal. Tá? Esse é o termo adequado, microbiota intestinal. Então, pelo fato de a gente precisar obter as vitaminas da alimentação, nós podemos desenvolver quadro de avitaminoses. Eu, Rodrigo, prefiro não utilizar a palavra avitaminose, apesar de ser comum, tá? É que eu tenho toque, né? Você vai me conhecendo agora, você vai aprendendo. E aí eu prefiro não usar avitaminose, eu prefiro usar hipovitaminose. Porque afirmar que não há vitamina, há vitaminose. Pouca vitamina, hipovitaminose. Então é um termo que eu sou mais adequado a usar, tá? Eu prefiro usar a hipovitaminose, tá? Então as avitaminoses ou hipovitaminoses, a baixa disponibilidade de vitaminas que podem levar a quadros, né, a alterações fisiológicas. Essas alterações são variáveis de acordo com o tipo de vitamina. Não é nosso objetivo fazer um estudo aprofundado de cada vitamina. Porém, eu preciso que você saiba da classificação das vitaminas. Tá? As vitaminas são classificadas em 2 grupos. 2 grupos. De acordo com a solubilidade delas. Nós temos vitaminas que são solúveis em água e temos vitaminas que são solúveis em lipídios. Então, as vitaminas são classificadas em lipossolúveis e hidrossolúveis. Tá? Então, isso que vai aparecer para você aqui agora. Vitaminas hidrossolúveis é todo o complexo B e a vitamina C. Essas são as hidrossolúveis. Olha que legal. Se elas são dissolvidas em água com facilidade, é muito mais difícil você ter um acúmulo dessas vitaminas no organismo. Normalmente o excesso é eliminado com a urina, por exemplo, ou com o suor. Tá? Então, eu tô com chance de ficar gripado, vou tomar 3 litros de suco de limão com acerola e mais uns 3 efervescentes de vitamina C diluído ali. Não vai adiantar nada. Você vai absorver apenas uma quantidade que os seus receptores intestinais conseguem absorver e o resto, cara, o resto vai ser eliminado. Tá? Mesmo que você absorver muito, o seu corpo não vai conseguir utilizar tudo isso e vai eliminar o excesso através da urina, eliminar o excesso através do suor. Tá? Eu conheço pessoas que tomam complexo vitamínico, complexo B, antes de se expor a ambientes externos por muito tempo, para repelir mosquito, inseto. Tá? Excesso de complexo B faz exalar um certo odor pelo suor,
que atua como repelente. Eu já ouvi, né, pessoas que usam, né, dessa prática. Isso é real, isso é possível mesmo. Tá? Hoje em dia é um pouco desnecessário, né? Mas é comum até de usar para quem gosta de pescar, alguma coisa assim. Por quê? Porque a vitamina é dissolvida em água com mais facilidade. Tá? Então, vitaminas hidrossolúveis, vitamina C e todo o complexo B. E nós temos as lipossolúveis. Quais são as lipossolúveis? O resto. Quem que é o resto? A, D, E e K. A, D, E e K. Tá? E o que acontece? Para você, nosso aluno LAC, nós temos a necessidade de deixar disponível alguma fonte de estudo para que você possa dar uma lidinha de maneira mais pontual. Tá? Então, essa classificação era o meu objetivo, chegar até ela e não fazer um estudo vitamina por vitamina, porque aí é muito mais custoso. Tá? Porém, é legal você dar uma lida. Tá? Eu posso deixar uma dica para você aqui, por exemplo. Né? No caso do complexo B, estudar, por exemplo, a vitamina B9 e B12. Tá? É claro que se eu for discutir, eu adoro o que eu faço, então eu vou falar, vitamina B1, a carência dela vai levar uma variação chamada de beriberi. Né? Então assim, por que do nome, o histórico disso? Mas de maneira pontual, eu preciso que você olhe para cá. Carência de vitamina B9. B9 é ácido fólico. Você que está me assistindo, se você tem filhos, você sabe do que eu vou dizer agora. Assim como a gestação é confirmada, a primeira preocupação é fazer o quê? A alimentação correta, a suplementação de vitaminas, principalmente de ácido fólico, para que a estrutura neurológica seja formada de maneira apropriada. Carência de ácido fólico pode levar, durante a formação de um bebê, a alterações do sistema nervoso central. Tá? E em nós adultos, carência de ácido fólico pode levar à anemia. A B12, a cobalamina, a mesma coisa. Carência de vitamina B12 pode levar à anemia. Tá? Essa anemia aí, a classificação dela não é anemia ferropriva, anemia falciforme, são outras. Tá? Aí aqui nós temos uma pequena discussão. Tá? Normalmente é cobrado como anemia perniciosa. Tá? Perniciosa / megaloblástica. Tá? Quem quiser fazer a sua pesquisa aí depois, fique à vontade. Vitamina C, né? Essencial aí para modulação da resposta imune, é importante, né? Ela auxilia, ela estimula a funcionalidade das células do sistema imune, ela interfere na cascata de citocina para processos inflamatórios, né? Então é interessante lembrar dela. E eu acho que principalmente falar da carência, né? Porque como nas provas são específicas, a carência é a famosa doença dos navegantes lá, que é classificada como escorbuto. Né? O escorbuto tem ali alguns sintomas clássicos, como sangramento de mucosas, sangramento dos dentes, gengiva, boca, sangramento nos olhos, muitas vezes, sangramento até em tubo digestório, até em cavidade reto-anal. Tá? Então, das lipossolúveis, A, D, E e K, nós temos aí algumas interessantes. A vitamina D, bastante comentada em relação à incidência luminosa para fazer a ativação dessa vitamina, né? E aí sim, ela ativada, ela aumenta a absorção de cálcio e o estímulo aos osteoblastos trabalharem na formação de matriz óssea, né? Carência dela durante a formação dos ossos pode levar à ocorrência de má formação óssea. Né? Então, durante a formação, essa má formação é possível, né, classificada então aí como o raquitismo. Tá? Para nós adultos, ela está associada também à osteoporose, mas principalmente à osteomalácia. Né? Seria uma degradação dos ossos sem uma renovação satisfatória. Né? A carência de vitamina A é o retinol. Né? A carência pode levar à xeroftalmia, que seria o ressecamento do globo ocular. Eu já falo globo ocular porque assim, você pega um autor que fala que a xeroftalmia é o ressecamento da retina.
Aí o outro fala, não, é o ressecamento, cara, globo ocular, pronto. Aí o aluno tá pronto. Se ele falar que é uma estrutura do globo ocular, tá lá, ressecamento, xeroftalmia. E também tem a hemeralopia, que é a cegueira noturna, associada então à vitamina A. Mas isso aí já fica um pouco mais pontual e excessivamente pontual. Então o que eu quero que você memorize para esse momento das vitaminas é principalmente que elas são reguladoras, tá? Elas agem como coenzimas, e que nós animais não produzimos, precisamos buscar na alimentação. Classificação: A, D, E e K lipossolúveis, vitamina C e complexo B hidrossolúveis, solúveis em água, seria esse termo então, solúveis em água. E para a gente fechar aqui, dá uma olhadinha nessa questão. Os seres vivos possuem moléculas e elementos que são essenciais para a sua composição e seu metabolismo. Essas moléculas e esses elementos combinam-se em diferentes proporções e quantidades, formando as substâncias inorgânicas e orgânicas. A respeito das substâncias orgânicas, assinale a alternativa agora, concurseiro. É agora que você tem que tomar cuidado. A alternativa incorreta. Incorreta. Não vá colocar todo o teu preparo e dedicação, tá? Em risco por conta da falta de observação nessa hora. Então, muita atenção na hora de ler o comando do exercício. Ele quer uma afirmação incorreta sobre substâncias inorgânicas e orgânicas. Vamos dar uma olhada. Letra A. Tem como principal característica a presença do elemento carbono em grande quantidade. Ó, a respeito das substâncias orgânicas, tem como principal característica a presença do elemento carbono em grande quantidade. Isso é correto. Isso é verdade. Tá? Letra B. São ricas em energia. Verdade. Tipo carboidrato. E mais complexas quando comparadas às substâncias inorgânicas. Totalmente correto. Substâncias orgânicas são mais complexas do que substâncias inorgânicas. Letra C. Os lipídios têm como característica a solubilidade em água e a participação da contração muscular. Se você lavou louça uma vez na sua vida, você acerta essa questão, cara. Vamos lá, panela engordurada. Como é que você faz? Você só esfrega água e esponja com água e é suficiente para tirar aquela gordura dali? Nem a pau. Você tem que fazer o quê? Lançar mão de alguma outra ação, nesse caso, detergente. Em alguns casos, sapólio, né? Falando marca aqui. Mas alguma substância que você precisa colocar para aumentar a solubilidade. Porque os lipídios são pouquíssimo solúveis em água. Lipídios são pouco solúveis. Eu não vou dizer insolúveis, mas é praticamente insolúvel. Tá? Então, ó, os lipídios têm como característica a solubilidade em água? Não, senhor. Eles são praticamente insolúveis em água. E participam da contração. Diretamente não. Oferecem energia para tal, mas essa energia também normalmente é de carboidrato primeiro, para depois ser de lipídio. Então, o principal erro da afirmação, solubilidade em água. Principal e gritante erro. Então, nesse caso, fica fácil nós marcarmos que a alternativa incorreta é, nesse caso, a letra C. Tudo bem? Dessa forma, eu espero que você tenha feito comigo essa revisão, esse aprofundamento, né, dentro de substâncias bioquímicas celulares. Falamos de água, falamos de sais minerais como substâncias inorgânicas e já falamos também de substâncias orgânicas. Falamos um pouquinho de carboidratos, um pouquinho de lipídios e um pouquinho de vitaminas e resolvemos mais uma questão. Dessa forma, eu me despeço de vocês, desejando aí bons estudos e convidando você para dar continuidade e na próxima aula estaremos novamente juntos para abordarmos mais um tema da biologia. Grande abraço e até a próxima. Clique like.